Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Dois pequenos corpos eletrizados com carga Q1 e Q2, respectivamente, atraem-se conforme figura abaixo. Referente a esse fenômeno, sendo F o módulo da força de interação, é correto afirmar que... Bem pessoal, antes de seguir ver as alternativas, o que está sendo trabalhado aqui nessa questão é a chamada lei de Coulomb, né? Onde a lei de Coulomb nos diz que a intensidade de uma força de interação elétrica F ela é igual a K, que é a constante eletrostática no vácuo, né, um valor constante, vezes o produto do módulo das cargas que estão interagindo, no caso Q1 e Q2. O módulo aqui é basicamente para nós desconsiderarmos os sinais negativos, né? Trabalhar apenas com a intensidade da força, divididos pela distância ao quadrado. Tá? Essa aqui então é a chamada lei de Coulomb, certo? Pois bem, coisas que nós devemos observar, que essa força ela é proporcional ao produto das cargas, o que significa o que acontecer com as cargas vai acontecer da mesma forma com a nossa força, em questões de se dobra, se divide. Com a distância já é diferente, temos uma proporção inversamente quadrática. O que significa isso? Se, por exemplo, essa distância aumentar em 2 vezes, a nossa força irá diminuir devido à proporção inversa, diminuir em 4 vezes, pois essa distância tem esse termo quadrado. Então, devemos considerar esse aumento de 2 vezes, porém, elevá-lo ao quadrado, o que dá esse 4 que botamos na nossa força, ou seja, dobrando a distância, diminuímos a força em 4 vezes. Se triplicássemos a distância, a força diminuiria em 9 vezes, né? Pois 3 ao quadrado é igual a 9. Mas bem, vamos analisar ali as alternativas. F é inversamente proporcional à distância. Bem, está quase correto, né? Que na verdade a força F é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não basta só fazer exatamente o contrário. Não, eu tenho que elevar ainda ao quadrado. F independe da distância D. Bem, eu já posso descartar, pois D está diretamente aqui, ó, está explícito na lei de Coulomb. F depende do meio em que as cargas estão. Ok. O que acontece? Essa constante K, né, é a chamada constante eletrostática, porém no vácuo. Certo? Em outros meios, a força elétrica ela vai acabar tendo uma constante diferente, né, que depende do meio em que essas cargas estão. Por isso aquele valor de constante. No caso, na água, a interação elétrica, né, é um pouco menor. No ar tem uma certa diferença. No vácuo, que é a situação que a gente considera, temos o K, né? Bem, letra D. F quadruplica se a carga Q1 dobra. Bem, aqui o que eu mostrei? Que a proporção entre as cargas é direta. Então, se uma carga dobrou o seu valor, como a proporção é direta e não tem nenhum termo ao quadrado, essa força irá dobrar também, né? Então, não vai ser. A F vai dobrar se a carga Q1 dobrar também. Vamos descartar o D. E letra E. As cargas Q1 e Q2 têm o mesmo sinal. Bem, como aqui está evidente que essas cargas estão se atraindo, isso significa que a carga Q1 tem um sinal positivo, a carga Q2 um sinal negativo. Ou vice-versa,
Q1 sendo negativo e Q2 sendo positivo. O que acontece é que elas têm que ter cargas opostas, né, para haver força de atração. Então ficamos com a nossa resposta, a letra C. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo. Certo? Desejo vocês bons estudos e até mais.